O espinho na carne de Paulo. O que era e por que importa? E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Observe, no texto citado, que quem esbofeteava o apóstolo Paulo não era Satanás, mas um mensageiro de Satanás. Então, que mensageiro foi esse? Satanás tem mensageiro. Satanás tem, não apenas um mensageiro, mas milhares de mensageiros. E eu não estou me referindo, aqui, aos falsos profetas, que já são muitos, mas mensageiros que não possuem matéria, corpo físico. Estes atuam entrando em corpos de pessoas que não têm a Deus, mesmo se disserem que são de Deus, e tentam, falando à mente ou por bocas de pessoas que eles habitam. Veremos, a seguir, como tudo funciona. Para entendermos bem, deveremos saber como tudo começou, e quem são esses mensageiros que não possuem corpo físico. Vejamos a seguir. Como tudo começou. A primeira vez que vemos a manifestação de Satanás foi no Jardim do Éden, após Deus haver criado o homem e, do homem, a mulher. Com ódio, por haver sido descoberto como traidor, Satanás, ao invés de arrepender-se e tentar alguma forma de corrigir seus grandes erros contra o seu Criador, planejou, por excessiva inveja e maldade, fazer com que a melhor de todas as criações de Deus, o homem, também sofresse a pena que Deus já havia determinado para ele e quem o seguiu. Deus não deu oportunidade alguma a eles simplesmente porque eles já estavam no céu servindo a ele. Simples de entender. Confira sobre isto em Gênesis, no capítulo 3. Como assim? Quem o seguiu? Alguém seguiu os mesmos erros de Satanás? Sim, isto mesmo. Satanás é um anjo. O termo anjo significa mensageiro. Isto mesmo, mensageiro. Deus criou não apenas um anjo, mas milhares de anjos para servi-lo. Porém, todos os anjos foram dotados de livre-arbítrio, ou seja, liberdade de pensamento e escolha. Até hoje, não entendo como alguém que recebeu tantos poderes e teve o privilégio de estar diante de Deus, no céu, com todas as regalias, sem falta de nada, levantar-se para, pasmem, levantar-se contra o Criador no intento de assumir o lugar dele no céu, pelo desejo de ser semelhante a ele. Misericórdia! Isto é, além de impossível, completamente inexplicável, inexplicável mesmo, e muito triste. O nome original desse anjo não era Satanás, mas Lúcifer. O termo Lúcifer significa portador de luz. Após a sua expulsão do céu, Lúcifer, portador de luz, passou a se chamar de Satanás, que significa adversário. Veremos daqui a pouco os referidos textos sobre a sua queda. Não parou por aí, não. O pior ainda estava por vir. Acreditem, 1/3 de todos os anjos criados por Deus seguiu a Satanás. Isto mesmo que você ouviu. 1/3 de todos os anjos criados por Deus seguiu a Satanás. Isto é extremamente lastimável. Como pode tantos anjos seguirem um plano tão estúpido assim? Esses anjos haviam recebido de Deus poderes extraordinários para servi-lo, como são incrivelmente velozes, conseguem transfigurar-se, muita força e, principalmente, a liberdade para decidirem se iriam obedecer ou não ao Criador. Os anjos que foram expulsos do céu junto com Satanás receberam a alcunha de demônios. Isto mesmo, são os demônios. Vejamos alguns textos sobre o caso. Os planos de Satanás e a sua queda. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou contra o rei da Babilônia fazendo alusão à expulsão de Satanás do céu, também chamada de queda de Satanás, escrevendo no capítulo 14, versículos 12 a 15, o seguinte: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno,
ao mais profundo do abismo. Conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, versículo 18, o Senhor Jesus Cristo confirma essa queda, dizendo: E disse-lhes: Eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. João, o apóstolo, escrevendo sobre o fim dos tempos, e assim, é a ocorrência da condenação de Satanás, também chamado de dragão vermelho, e os anjos que o seguiram, descreve que 1/3 dos anjos caiu com ele. Veja isto em Apocalipse, capítulo 12, especialmente os versículos 3, 4 e 7 a 10, que diz: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou a posse a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Uma observação importante. Essa mulher descrita no versículo 4 refere-se à nação de Israel que Deus formou e Satanás sempre tentou destruir, mas nunca conseguiu porque Deus nunca permitiu. Já o filho dessa mulher, que é a nação de Israel, refere-se ao Senhor Jesus Cristo que veio em carne, como homem, descendente de Abraão, da tribo de Davi, tendo nascido em Belém, na Judéia, como israelita. O versículo 1 diz que a mulher tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, fazendo alusão às 12 tribos dos filhos de Israel. Está bem claro. O versículo 9 diz que Satanás é o mesmo grande dragão, antiga serpente e diabo, e que este foi lançado na terra junto com os anjos que caíram com ele. De acordo com o mesmo versículo 4, a sua cauda levou a 1/3 das estrelas do céu, referindo-se aos anjos que o seguiram e também foram lançados na terra. Já vimos no versículo 9 que Satanás também é chamado de diabo. O termo diabo, referido no versículo 9 de Apocalipse 12, como já lemos, e também em diversos versículos do Novo Testamento, significa acusador, caluniador, aquele que divide ou espalha discórdia. Com certeza, o termo é extremamente apropriado para Satanás que, por sua vez, significa adversário. O Senhor Jesus Cristo afirmou que o inferno de fogo eterno foi preparado para o diabo, que é o mesmo Satanás, e seus anjos. Veja em Mateus, no capítulo 25, versículo 41, que diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isto mesmo. O inferno foi preparado para o diabo, o mesmo Satanás, e seus anjos, que são os demônios. Ocorre que, assim como 1/3 dos anjos, a maioria dos homens prefere seguir a Satanás do que servir a Deus, mesmo afirmando que estão seguindo a Deus, de boca. Por isto, a maioria das pessoas vão, logo após a morte, direto para o inferno de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, demônios. Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz: E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. De acordo com alguns linguistas, o termo demônio significa uma divindade espiritual, só que são apenas anjos, ou mensageiros, como já vimos, caídos com Satanás. No final de tudo, conforme está registrado em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Veja que o inferno de fogo eterno não é brincadeira. Não é um lugar para você passar uma temporada e depois sair, nem é um lugar para que você seja exterminado de vez no fogo. Não. É um lugar de tormento eterno. Meu Deus, por que as pessoas não enxergam isto? Nem Satanás, nem demônio algum são onipresentes. O único que sempre possuiu os atributos da onisciência, onipresença e onipotência é Deus.
A onisciência de Deus significa que ele sempre soube de todas as coisas desde a eternidade passada. Deus já sabe de tudo o que acontecerá no futuro eterno. Por isto, sempre inspirou seus profetas bíblicos e mandou João registrar no livro do Apocalipse o que acontecerá depois do fim do mundo. A onipresença de Deus significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, no universo e fora dele, sem fator algum que o impossibilite de ver ou saber qualquer coisa que acontece ou que, porventura, ocorra em qualquer lugar. Deus penetra em cada mínimo grão de areia e sabe todo o seu quantitativo e qualitativo. A onipotência de Deus significa que só ele tem todo o poder, e não há ninguém que consiga pensar em concorrer com ele. Já vimos biblicamente que Satanás é o mesmo diabo. São nomes diferentes se referindo ao mesmo anjo caído. Nenhuma criatura ou criação é capaz de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, incluindo Satanás e seus demônios. Lemos em várias passagens bíblicas que os termos Satanás e diabo são citados referindo-se a atividades sempre malignas desempenhadas por esse anjo caído. Como Satanás sabia que a Escritura sempre se cumpre, e estava registrado a respeito da vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo, Satanás tentou interferir no projeto de Deus para salvar o homem, agindo inutilmente de várias formas. É algo até cômico quando lemos os textos bíblicos e vemos Satanás lutando para impedir que os planos de Deus se cumpram. Creio que qualquer ser humano, por saber que é impossível deter alguma ação de Deus, não perderia tempo tentando. Com relação ao que ele faz com os homens, por simples maldade e crueldade, até dá para entender porque ele tem conseguido arrebanhar a maioria dos seres humanos para passar a eternidade com ele no fogo eterno. Isto porque o ser humano, de livre arbítrio, é ambicioso e tendente a cometer toda espécie de erros, como aconteceu com Satanás e seus anjos. Agora, tentar impedir as ações de Deus e pensar que poderia lograr algum êxito é pura e extrema tolice. Desde a entrada do Senhor Jesus Cristo, em carne, neste mundo, Satanás age de forma infantil para impedir que ele concretizasse seu plano eterno junto com o Pai de pagar os pecados de cada ser humano com seu sangue derramado na cruz e ressuscitasse ao terceiro dia. Como aconteceu, sem prejuízo algum, Satanás, ou seja, o mesmo diabo, tentou matar o Senhor Jesus quando tinha 2 anos de idade. Tentou fazer com que ele se suicidasse, na tentação no deserto. Tentou fazer com que ele desistisse. Até na cruz tentou fazer com que ele descesse da cruz e não derramasse seu sangue até o fim como pagamento pelos nossos pecados. Satanás sempre frustrou-se em todas as suas tentativas. Continuo abismado com essas tolas atitudes dele, sem perceber que nada pode impedir o que Deus decide. Nada mesmo. Será que ele não aprendeu com sua queda, mesmo tendo 1/3 de anjos para ajudá-lo? Não é possível. Inacreditável. Ele ficou perseguindo e no calcanhar do Senhor Jesus, em vão. Como é impossível ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo porque não há mais ninguém, a não ser somente Deus, que tenha o atributo da onipresença, Satanás servisse dos anjos que caíram com ele, chamados de demônios. Esses anjos utilizam-se de toda espécie de enganação, e conseguem ludibriar os desavisados. Por exemplo, os demônios manifestam-se em vários lugares usando o mesmo nome. São demônios diferentes que tomam para si um nome só para que quem presencie suas manifestações pensem que são o mesmo. Usam diversos nomes, inclusive como se Satanás estivesse em vários lugares ao mesmo tempo. Impossível de acontecer. Paulo expulsava muitos demônios. Ele já conhecia muito bem as artimanhas deles. Até o demônio que ele intitulou, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que lemos no início, de mensageiro de Satanás, ou seja, anjo de Satanás, ele também reconheceu. Então, o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, está errada? É evidente que não. Leia o texto. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro não disse que o diabo está em todos os lugares ao mesmo tempo no mundo inteiro. É claríssimo que não. Ele só disse que o diabo anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Só isto. Estar andando em derredor já denota que ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, pois está andando. Muito simples e claro de entender. Ele não fica parado, mas de dia e de noite rodeia a terra e passeia por ela, como ele mesmo falou no livro de Jó, capítulo 1, versículo 7, que estava rodeando a terra e passeando por ela.
Esse versículo também mostra que ele não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ele tem que sair andando ou correndo para praticar suas maldades. Agora, Satanás tem milhares de outros anjos caídos ao seu dispor. Por isto, que em cada lugar sempre há algum ou vários demônios, manifestando-se de várias formas, sendo representantes do chefe deles, Satanás, com a única finalidade de tentar destruir vidas. Planos frustrados. Por já estar plenamente convicto de sua total derrota, Satanás, junto com os anjos que caíram com ele, intitulados de demônios, tentam arrebanhar o maior número possível de seres humanos para servi-lo e irem passar a eternidade sofrendo com ele no inferno de fogo eterno que será lançado no lago de fogo e enxofre. A crueldade de Satanás é tanta que ele não descansa um só segundo em busca de almas. Ele se alegra demasiadamente quando alguém morre sem a salvação da alma porque escolheu servir a ele do que se arrepender dos pecados verdadeiramente e se converter somente ao Senhor Jesus Cristo. Acredite! Satanás e todos os demônios ficam demasiadamente felizes, festejando e desejando o máximo de pessoas possíveis à perdição. É isto mesmo o que acontece. Em Satanás e seus demônios não há um mínimo de amor, compaixão ou misericórdia. Eles são extremamente maus e perversos. Deliciam-se e sentem um extremo prazer quando praticam suas maldades e conseguem ver alguém sofrendo e morrendo sem a salvação da alma. Infelizmente, a maioria dos seres humanos o seguem. Muitos o servem deliberadamente, outros por não conseguirem identificar, por culpa própria, quando algo é de Deus ou do diabo, e outros, ainda, são levados a seguirem ensinos diabólicos. Em todos os casos, o ser humano tem completa culpa. Os seres humanos estão sempre dispostos a empenharem seus esforços para servirem-se de tudo que o mundo oferece como bom, mas nunca conseguem tempo para pesquisarem e investigarem sobre o que Deus quer mesmo para si. Acham que aderindo a qualquer que seja a crença religiosa, cumprindo seus preceitos supostamente teológicos, pelo menos uma vez na semana, estarão livres de alguma espécie de castigo ou condenação que mereçam. Pura enganação. Desta forma, Satanás e os demônios conseguem mais almas para o inferno do que o próprio Deus para o céu. Considerando que o ser humano também foi criado com livre-arbítrio, da mesma forma que os anjos, ninguém vai para o inferno de fogo eterno sem merecer. Na verdade, todos merecem ir para o inferno de fogo eterno. Porém, o amor de Deus é tão grande que não exige do homem algum difícil de fazer porque sabe que homem algum conseguiria pagar um preço tão alto que é o perdão completo dos pecados, possibilitando, por isto, a ida imediata para o céu, logo após a morte. Mesmo assim, a maior parte dos seres humanos rejeita o plano de Deus e aceita tudo que Satanás oferece como melhor, mesmo que tenha que realizar coisas dificílimas de atender. Grande e imperdoável tolice. O plano simples de Deus. Então, o que é tão fácil e simples assim de atender que Deus exige que o ser humano faça só isto para obter a salvação da alma, o livramento da condenação eterna ao fogo do inferno e livrar-se das garras de Satanás? Há um versículo na Bíblia que resume tudo o que o ser humano precisa fazer. Vamos ler esse versículo agora. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o livro de Atos. No capítulo 3, versículos 19 e 20 diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Fácil e simples, não é mesmo? Com certeza, Deus já deixou muito fácil e simples porque sabia da incapacidade do homem em fazer qualquer difícil. Então, de acordo com a única palavra que Deus deixou registrada para que o homem conhecesse toda a sua vontade, é muito fácil ir para o céu. Por quê, então, a maior parte dos seres humanos não vai para o céu? Simplesmente porque não atende nem o fácil. Mas não atende porque escolhe, de livre arbítrio, não atender a Deus. Que coisa! Então por que o homem teima em não atender algo tão simples assim? Porque o ser humano, normalmente, ama pecar. Ama pecar. Foi isto mesmo o que você ouviu. O ser humano, normalmente, ama cometer pecados e nega-se a abandoná-los. Como a primeira simples exigência que Deus faz é cada um arrepender-se de verdade dos pecados, a maioria nega-se a abandonar seus pecadinhos de estimação. É lamentável. Mas é isto mesmo o que acontece.
O ser humano prefere ficar cometendo pecados e tentar redimir sua culpa através de rituais religiosos que só servem para engrossar o quantitativo de fiéis a seitas que induzem o ser humano ao inferno de fogo eterno do que atender uma exigência tão simples que é arrepender-se de verdade dos pecados. Será mesmo que uma decisão tola como esta vale a pena? E qual é a segunda exigência? A segunda e última exigência que Deus faz é que cada um converta-se somente ao Senhor Jesus Cristo, crendo somente nele como único Salvador e Senhor, aceitando o sacrifício do sangue dele derramado na cruz por todos os teus pecados. Sim, como único pagamento por todos os pecados. Como assim? Deus pagou os teus pecados. Isto mesmo. O amor de Deus é tão grande por você que ele deu seu único Filho, Jesus Cristo, para pagar no teu lugar todos os teus pecados. Veja o que diz o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, versículos 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crer nesses versículos não significa simplesmente acreditar, mas receber. E para o receber como único Salvador e Senhor é preciso, antes, arrepender-se de verdade dos pecados. Só isto. Nada mais que isto. No mesmo Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo, no capítulo 1, versículos 11 e 12, João, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o Senhor Jesus Cristo veio para os da nação que ele veio em carne, como homem, a nação de Israel. Mas, infelizmente, a maior parte dos israelitas, dos judeus, não o receberam, ou seja, não creram nele. Mas a todos quantos o receberam tornaram-se filhos de Deus. Veja o texto. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O texto citado é muito claro, mostrando que crer não é apenas acreditar, mas receber. E com o sacrifício de sangue oferecido pelo Senhor Jesus Cristo, na cruz, todo o seu sangue, ele pagou todos os pecados de cada um de nós. Todos os pecados. Sim, todos os pecados. Isto significa que não conseguimos pagar um só pecado, de forma alguma porque somos pecadores. Se pudéssemos pagar um só pecado, com certeza ele não teria pago todos os nossos pecados com seu sangue derramado na cruz. Veja na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz: Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isto mesmo. Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo pode purificar de todo pecado qualquer pecador, arrependido de verdade dos pecados e convertido somente a ele. Lembra do bandido, malfeitor, que foi crucificado ao lado do Senhor Jesus Cristo, na cruz, que repreendeu o outro malfeitor que estava sendo usado por Satanás para tentar fazer que o Senhor Jesus Cristo não concluísse seu objetivo, que foi derramar seu sangue na cruz como pagamento por todos os pecados de cada um de nós. Lembra do malfeitor que, sem religião, sem batismo, sem boa obra, arrependeu-se verdadeiramente dos pecados e se converteu ao Senhor Jesus Cristo, antes de morrer? Sim, arrependeu-se e converteu-se ao Senhor Jesus Cristo, antes de morrer, porque depois da morte não tem mais o que ser feito. Não há ritual religioso algum, nem reza ou oração que possa tirar alguém que está no inferno de fogo eterno. Nada. Veja o texto com relação ao malfeitor que arrependeu-se e converteu-se antes de morrer, conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, versículos 39 a 43, que diz: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Observe que o Senhor Jesus Cristo afirmou que ele iria naquele mesmo dia, logo após a morte, para o paraíso de Deus. Isto só pode ocorrer porque ele fez a única decisão que salva qualquer um. Ele arrependeu-se de verdade dos pecados e converteu-se somente ao Senhor Jesus Cristo. Nada mais. Por isto, o Senhor Jesus Cristo o purificou de todos os pecados, pelo sacrifício do sangue que estava derramando na cruz. Desta forma, ele estava preparado para ir para o paraíso de Deus, logo após a morte. E assim aconteceu. Ele não ficou dormindo em túmulo algum, nem foi para lugar intermediário inventado. Logo após a morte, ele foi direto para o paraíso de Deus, não por merecer a salvação, porque não merecia, mas apenas pela graça de Deus, por ter depositado a sua fé somente no Senhor Jesus Cristo. Nada e ninguém mais. E isto acontece com todos que decidem fazer o mesmo. Ninguém merece o céu, ninguém merece a salvação da alma, porque todos os homens são pecadores. Por isto mesmo, pelo grande amor que Deus tem pelo homem, o contrário de Satanás, Deus quer dar de graça a salvação da alma a todo o que se arrepender de verdade dos pecados e se converter somente ao Senhor Jesus Cristo. Veja alguns textos. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo também escreveu aos Romanos, no capítulo 3, versículos 10 a 12 e 23 e 24, o seguinte: Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. No Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo, no capítulo 14, versículo 6, lemos o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, deixou registrado detalhadamente a ocorrência da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 24. Nos versículos 36 a 51 vemos quando ele apareceu aos apóstolos, já vivo, com corpo físico, em carne e ossos, após ter saído do túmulo ao terceiro dia da sua morte. No versículo 39, ele confirma que ressuscitou com corpo físico, em carne e ossos. Diz assim: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Portanto, Deus fez o que sempre foi impossível ao homem para salvar a nossa alma da condenação eterna ao fogo do inferno. Não é difícil para ninguém reconhecer isto e converter-se somente ao Senhor Jesus Cristo. Você também está condenado, condenada, e correndo um perigo muito grande de morrer a qualquer momento e ir para o inferno de fogo eterno, o qual é a morada eterna do diabo e todos os seus anjos, como já vimos. Não pense que as coisas espirituais acontecerão de acordo com suas crenças, porque Deus não vai modificar nem anular um só tio da sua palavra. Antes que seja tarde demais para sua pobre e perdida alma, arrependa-se de verdade, agora, dos seus pecados e converta-se somente ao Senhor Jesus Cristo, e Ele te dará agora mesmo a certeza absoluta da salvação da sua alma, do livramento da condenação eterna ao fogo do inferno, e a consequente ida para o céu de Deus. Recebendo a salvação da alma. Em oração sincera, não como uma reza, confesse, agora, direto a Deus que você é um pecador perdido e, por isto, reconhece que só merece ir direto para o inferno de fogo eterno. Peça misericórdia a Ele pelos seus pecados e o perdão completo. Diga a Ele que você crê que o sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz é suficiente para te purificar de todos os seus pecados. Arrependa-se agora, de verdade, dos seus pecados e peça perdão a Deus, e que Ele o purifique, agora mesmo, de todos os seus pecados, pelo sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz por você, no teu lugar. Agora, abra o seu coração por completo e peça a Deus que te dê, agora mesmo, o Espírito Santo para habitar dentro de você. Fale para Deus, agora, que você crê que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou em carne e ossos, ao terceiro dia da sua morte, com corpo físico, e está no céu. Diga a Deus agora que recebe no seu coração,
agora, o Senhor Jesus Cristo como teu único Salvador e Senhor. Peça tudo isto, em nome do Senhor Jesus Cristo, e diga amém. Se você fez isto agora, de verdade, Deus salvou a sua alma agora mesmo da condenação eterna ao fogo do inferno e deu, pela graça dele, a salvação da sua alma. Satanás e os demônios não têm esse privilégio que Deus dá ao homem. Portanto, aproveite a oportunidade, enquanto ainda está vivo, e converta-se somente ao Senhor Jesus Cristo. Os demônios tentarão fazer de tudo para que você não faça essa decisão. Enquanto Deus está trabalhando agora para salvar a sua alma, os demônios estão falando para você deixar para depois. Não obedeça à voz de demônios, ouça a voz de Deus falando agora ao seu coração e atenda. Em Salmos, no capítulo 37, versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo uma carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.